Ele a humilhou e desprezou, mas não esperava vê-la assim. Quando o CEO a encontrou feliz nos braços de outro homem, percebeu que havia perdido a única mulher que realmente importava. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like para ver o momento em que ele implora pelo perdão dela. A sala de conferências estava mergulhada em um silêncio absoluto quando Valentim rasgou o relatório de Isadora ao meio, deixando que os papéis caíssem como confete sobre a mesa de mogno polida. O som ecoou pelo 12º andar do arranha-céu corporativo na Avenida Faria Lima, em São Paulo, enquanto dezenas de olhos observavam a cena com uma mistura de choque e constrangimento. Isadora sentiu o calor subir pelas bochechas, o nó na garganta apertando cada vez mais forte, mas manteve a postura ereta, os dedos entrelaçados sobre o colo para esconder o tremor que ameaçava denunciá-la. Aquela mulher de 32 anos havia dedicado os últimos 6 anos de sua vida àquela empresa de tecnologia, começando como estagiária e escalando cada degrau com suor, lágrimas e noites em claro. Sua resiliência era lendária entre os colegas. Ela nunca abandonava um projeto, não importava o quão impossível parecesse. Seu talento para análise de dados e estratégia de mercado havia salvado a empresa de 2 crises financeiras consecutivas. Mas havia algo nela que poucos percebiam, uma empatia profunda que a fazia enxergar não apenas números, mas pessoas por trás de cada decisão empresarial, herança dos anos que passou ajudando sua mãe na pequena loja de artesanato familiar em Pinheiros. Esse mesmo coração generoso, porém, carregava um peso secreto, um medo ancestral de nunca ser suficientemente boa, de que suas conquistas fossem apenas sorte, não mérito. Os olhos de Isadora permaneceram fixos na pilha de papéis destroçados sobre a mesa. Cada folha representava semanas de trabalho, de noites analisando dados, de propostas inovadoras que poderiam revolucionar a estratégia da companhia. Agora, eram apenas fragmentos inúteis como sua dignidade parecia ter se tornado naquele momento. Algo a dizer, Isadora. A voz de Valentim cortou o ar como uma faca afiada, carregada de um desdém que fazia cada sílaba doer. Ela levantou o olhar lentamente. Valentim, um homem de 45 anos conhecido por sua frieza calculista e ambição desmedida, havia assumido o controle da empresa 8 meses antes. Desde o primeiro dia, demonstrou uma necessidade visceral de dominar cada aspecto da companhia, de provar sua superioridade intelectual sobre todos ao seu redor. Sua motivação era complexa. Filho de um empresário mineiro que perdeu tudo na crise econômica dos anos 90, ele cresceu jurando que nunca seria visto como fraco ou incompetente. Cada funcionário era um peão em seu tabuleiro de xadrez corporativo. Meu relatório se baseava em dados reais, senhor Valentim, respondeu Isadora, sua voz surpreendentemente firme. Os números não mentem. Os números podem dizer o que a gente quiser que digam, replicou Valentim, recostando-se em sua cadeira com um sorriso que não alcançava seus olhos. E claramente, você não entende como interpretar esses dados no contexto da nossa visão corporativa. O murmúrio desconfortável dos presentes preencheu brevemente a sala. Isadora conhecia essa tática. Desacreditar publicamente, semear dúvidas sobre sua competência, fazê-la parecer inadequada. Havia visto ele fazer o mesmo com outros, mas nunca imaginou que se tornaria seu próximo alvo. Quando finalmente deixou a sala de conferências, o corredor lhe pareceu interminável. As janelas amplas que davam vista para o parque do Ibirapuera ao longe, que antes a enchiam de orgulho e pertencimento, agora pareciam molduras de uma prisão de vidro e aço. O aroma do café que flutuava desde a cafeteria corporativa, que antes a energizava pelas manhãs, agora revirava seu estômago. No banheiro, Isadora fechou a porta da cabine e se permitiu tremer. Apenas 1 minuto, disse a si mesma. Apenas 60 segundos para sentir tudo o que não podia mostrar lá fora. Depois voltaria a levantar a cabeça, a fingir que tudo estava bem, a ser a profissional inquebrantável que todos esperavam. Porque, às vezes, a maior força não é não cair, mas levantar-se mais uma vez depois de cada golpe. Naquela noite, em seu pequeno apartamento em Vila Madalena, Isadora sentou-se junto à janela,
com uma xícara de chá de camomila entre as mãos. As luzes de São Paulo piscavam como estrelas terrestres, indiferentes à sua dor. Perguntou-se quanto mais poderia suportar, quantas vezes mais poderia se recompor antes de se quebrar definitivamente. O que não sabia era que aquela humilhação pública era apenas o começo de uma batalha que a levaria aos limites de sua resistência, mas também à descoberta de uma força que nunca soube que possuía. Os 3 meses seguintes àquele episódio na sala de conferências foram uma descida gradual ao inferno profissional. Valentim começou a atribuir a Isadora os projetos mais impossíveis, com prazos irrealistas que garantiam o fracasso. O primeiro foi a análise completa do mercado latino-americano em 72 horas, uma tarefa que normalmente requeria uma equipe de 5 pessoas durante 2 semanas. Isadora trabalhou sem dormir, alimentando-se de café e determinação. Quando entregou o relatório, exaustivo, brilhante, impossivelmente completo, Valentim o folheou por exatamente 30 segundos antes de deixá-lo cair sobre sua mesa. Superficial, sentenciou. Esperava mais profundidade analítica de alguém com sua experiência. As palavras caíram como pedras na água, criando ondas de dúvida que se expandiram por sua confiança. E se ele tivesse razão? E se realmente não fosse tão boa quanto acreditava? Os pensamentos tóxicos começaram a criar raízes em sua mente. O segundo projeto chegou uma semana depois. Redesenhar a estratégia de expansão nacional, considerando 20 variáveis diferentes, e apresentá-la ao conselho em 5 dias. Quando ela, milagrosamente, entregou resultados acima da média, Valentim questionou sua metodologia na reunião executiva, insinuando que havia copiado dados de consultorias externas. É curioso como esses números coincidem suspeitosamente com tendências que já foram publicadas, comentou com um sorriso que era pura malícia envolta em veludo. Porque as tendências de mercado são fatos objetivos, não opiniões, respondeu Isadora, sentindo as unhas cravarem nas palmas sob a mesa. Qualquer análise séria chegaria a conclusões similares, ou qualquer pessoa que sabe onde buscar informação. Emprestada. A insinuação flutuou no ar como veneno. A crueldade mais refinada não é a que golpeia com força, mas a que desgasta lentamente, gota a gota, até erosionar a pedra mais sólida. Os colegas de Isadora começaram a se distanciar, não por maldade, mas por sobrevivência. Ninguém queria ser associado com alguém marcado pelo chefe. Durante os almoços, ela se encontrava cada vez mais sozinha na mesa, mastigando saladas que não tinha fome de comer, enquanto fingia estar absorta no celular. Apenas Dalva, a assistente executiva mais antiga da empresa, uma senhora de cabelos prateados que trabalhava ali havia 23 anos, a olhava com olhos que pareciam compreender demais. Às vezes, Isadora surpreendia a mulher observando-a com uma mistura de compaixão e algo que parecia reconhecimento. O terceiro projeto foi o mais cruel. Valentim atribuiu a ela a reorganização do Departamento de Desenvolvimento, o mesmo departamento onde trabalhavam 3 de seus melhores amigos na empresa. A instrução implícita era clara: encontrar ineficiências que justificassem cortes de pessoal. Precisamos otimizar custos, explicou Valentim com uma frieza que fazia o ar-condicionado parecer quente. Confio que sua lealdade à empresa prevalecerá sobre sentimentalismos pessoais. Isadora passou 2 semanas com o estômago retorcido, sabendo que cada análise que fazia poderia custar o emprego de alguém. Finalmente, entregou um relatório que propunha redistribuição de tarefas sem demissões, otimização de processos em vez de eliminação de pessoas. Valentim o rejeitou sem sequer lê-lo completamente. Isso não é o que pedi, disse, sua voz tão cortante que poderia ter sangrado. Você vai refazer. E desta vez com a objetividade que se espera de uma profissional, não de uma assistente social. Naquela noite, Isadora chorou pela primeira vez em meses. Não lágrimas de frustração ou raiva, mas de esgotamento existencial. Sentia-se como se estivesse lutando contra o mar com as mãos nuas, onde cada onda que conseguia superar
era seguida imediatamente por outra maior. Sua mãe ligou, como se tivesse um sexto sentido para os momentos de crise. Filha, estou te ouvindo cansada, disse com aquela ternura que só as mães brasileiras sabem expressar. Você está comendo direito? Dormindo bem? Sim, mãe, é só muito trabalho, mentiu Isadora, porque algumas batalhas não se compartilham, nem com quem mais amamos. O trabalho é importante, mas você é mais importante que qualquer trabalho. As palavras flutuaram através do telefone como uma boia salva-vidas. Não esquece quem você é, Isadora. Não deixa ninguém te fazer esquecer seu valor. Depois de desligar, Isadora se olhou no espelho. A mulher que lhe devolvia o olhar tinha olheiras profundas, o cabelo sem brilho, os ombros perpetuamente tensos. Quando havia deixado de se reconhecer? Há violências que não deixam marcas visíveis no corpo, mas devastam a alma com a eficiência de um incêndio silencioso. No dia seguinte, Dalva fez algo extraordinário. Enquanto Isadora estava em uma reunião, a assistente deixou esquecida sobre sua mesa uma pasta com documentos internos. Dentro, Isadora encontrou cópias de e-mails, onde Valentim discutia com recursos humanos sobre estratégias para gerenciar a saída de funcionários problemáticos, e seu nome encabeçava a lista. A descoberta foi como receber um soco no estômago. Não era paranoia. Não estava exagerando. Havia uma campanha deliberada e calculada para destruí-la profissionalmente. Mas junto ao medo, algo mais começou a despertar. Raiva. Uma raiva fria, lúcida, que queimava mais intensamente que qualquer emoção quente. A terceira semana de outubro trouxe consigo os primeiros ventos frios da primavera paulistana. Isadora caminhava pela Avenida Paulista depois do trabalho, precisando de ar fresco antes de voltar para seu apartamento vazio. As jacarandás começavam a florescer, criando um tapete lilás e roxo sob seus pés. Foi então que notou que não estava sozinha em seu calvário. No banheiro feminino, duas vozes a fizeram parar antes de entrar. Reconheceu Marília, do marketing, e Fabiana, do financeiro. Cada dia é uma humilhação nova, dizia Marília com voz quebrada. Hoje ele me fez apresentar minha campanha na frente de toda a equipe só para desmontá-la ponto por ponto, como se eu fosse uma estagiária incompetente. Comigo ele mudou o horário da apresentação sem avisar, respondeu Fabiana. Cheguei atrasada na minha própria reunião porque ele mudou a hora. Depois me acusou de falta de profissionalismo na frente dos clientes. Isadora sentiu algo gelado percorrer sua coluna. Não estava sozinha. Outras mulheres estavam sofrendo o mesmo tratamento sistemático. Entrou no banheiro e as duas mulheres ficaram em silêncio, surpresas e claramente envergonhadas. Vocês não precisam calar, disse Isadora suavemente. Eu também. Eu também estou passando pela mesma coisa. O alívio nos rostos de ambas foi instantâneo e devastador. Durante os 20 minutos seguintes, ali naquele banheiro corporativo que cheirava a sabonete de lavanda e desespero contido, as três compartilharam suas histórias. Os padrões eram idênticos. Projetos impossíveis, críticas públicas, insinuações sobre sua competência, isolamento gradual. Por que nós? Perguntou Marília, enxugando lágrimas com papel higiênico. O que fizemos? Nada, respondeu Isadora, a clareza chegando como um relâmpago. Não fizemos nada de errado. Somos boas no que fazemos, boas demais. Somos ameaças. O poder que se sente ameaçado não busca se elevar, busca destruir o que o desafia. Naquela noite, Isadora começou a documentar tudo. Cada e-mail, cada interação, cada projeto com seus prazos impossíveis. Criou pastas criptografadas, fez backups, anotou datas e nomes de testemunhas. Se isso era uma guerra, precisava de armamento. Mas a documentação não era suficiente para preencher o vazio que sentia crescer em seu peito. A empresa que uma vez amou, onde havia sonhado construir uma carreira significativa, havia se transformado em um campo de batalha onde cada dia era sobreviver até o próximo. Foi Dalva quem, uma semana depois, deslizou uma segunda pasta durante o almoço. Não sei o que você vai fazer com isso, murmurou a mulher mais velha, sem olhá-la diretamente.
Mas você merece saber. Dentro havia evidências de que suas ideias estavam sendo roubadas sistematicamente. Propostas que ela havia apresentado e que Valentim rejeitou publicamente apareciam semanas depois em documentos com sua assinatura, apresentadas ao conselho como iniciativas próprias. O plágio intelectual era flagrante. "Por que você me ajuda?" perguntou Isadora, sua voz apenas um sussurro. Dalva finalmente a olhou, e em seus olhos cinzentos, Isadora viu décadas de batalhas silenciosas. "Porque eu fui você há 20 anos", respondeu. "E ninguém me ajudou, tive que aguentar, sorrir, aceitar. Prometi a mim mesma que se algum dia estivesse em posição de ajudar alguém, faria isso. O que aconteceu com quem fez isso com você?" "Morreu de infarto aos 55. Dalva sorriu sem alegria. "O estresse de manter tanta crueldade também cobra seu preço. Mas eu perdi 20 anos da minha vida me sentindo invisível. Não quero que você perca os seus." A conversa deixou Isadora tremendo. Esse era seu futuro? Tornar-se uma sobrevivente amargurada, ajudando a próxima geração de vítimas? Não. Não podia ser. Tinha que haver outra saída. O quarto projeto chegou com um post-it rosa colado no arquivo. "Para amanhã, às 9 horas, sem desculpas." Era uma análise de concorrência que normalmente requeria acesso a bases de dados pagas e pelo menos uma semana de trabalho. Eram 18h de uma sexta-feira. Isadora olhou para o post-it, depois para a tela do computador, depois para a vista de São Paulo através da janela. As luzes começavam a acender na cidade, milhares de vidas seguindo seu curso normal, enquanto ela estava presa nesse ciclo de abuso. Pegou o celular e, pela primeira vez em 3 meses, saiu do escritório às 18h30, sem terminar o projeto. Sabia que haveria consequências. Sabia que Valentim usaria isso como evidência de sua falta de comprometimento. Mas naquele momento, caminhando pela Faria Lima, enquanto o sol se punha tingindo o céu de laranja e púrpura, Isadora tomou uma decisão. Não se deixaria destruir sem lutar. O primeiro ato de rebeldia não é gritar, mas recusar-se a continuar calada. A cafeteria artesanal em Pinheiros cheirava a café recém-moído, canela e promessas de tranquilidade. Isadora havia descoberto aquele lugar por acidente 2 semanas atrás, escapando do escritório durante um almoço particularmente exaustivo. As paredes de tijolinho aparente, as plantas suspensas que criavam pequenas cascatas de verde e a música suave de bossa nova criavam um oásis no meio do caos urbano. Era uma tarde chuvosa de setembro, quando tudo mudou. Isadora estava revisando documentos, sempre documentos. Sua vida havia se tornado uma interminável procissão de folhas, com números e palavras que começavam a perder significado. O som da chuva batendo contra as vidraças criava uma melodia hipnótica. Não viu o homem se aproximar com seu café até que foi tarde demais. O líquido escuro se derramou sobre seus papéis em câmera lenta, espalhando manchas marrons que absorviam gráficos e tabelas. "Meu Deus, desculpa mesmo." A voz era profunda, genuinamente mortificada. Isadora levantou a vista e se deparou com os olhos mais verdes que havia visto na vida. Verdes como o mar de Angra dos Reis em dia de sol, com pequenas manchas douradas que pareciam capturar a luz. Tudo bem", respondeu automaticamente, embora claramente não estivesse. 3 horas de trabalho arruinadas. Não está tudo bem." O homem já estava limpando freneticamente com guardanapos seus movimentos desajeitados de nervosismo. "Deixa eu compensar. Posso te pagar outro café? Imprimir esses documentos? Comprar um notebook novo?" Apesar de si mesma, Isadora sentiu um pequeno sorriso se formar em seus lábios. Era a primeira vez em semanas que algo lhe parecia genuinamente divertido. "Um café vai servir." Chamava-se Tomás. Era consultor de sustentabilidade corporativa. Trabalhava com propósito e transformação organizacional. Enquanto esperavam o barista preparar as bebidas, ele explicou com uma paixão contagiante como ajudava empresas a criar culturas mais humanas. "Meu pai trabalhou 30 anos em uma fábrica têxtil no ABC Paulista", contou Tomás,
e algo em sua voz ficou mais suave, mais vulnerável. Era um homem forte, cheio de vida, mas o ambiente tóxico, o estresse constante, as humilhações diárias, consumiram ele. Teve um colapso nervoso aos 50 anos. Precisaram aposentá-lo antecipadamente. Sinto muito, murmurou Isadora, sentindo um nó na garganta. Foi aí que decidi dedicar minha carreira a isso, continuou Tomás, seus olhos verdes intensos. Para que nenhuma outra família precise ver alguém que ama se destruir por causa de um trabalho. Para que as empresas entendam que produtividade e humanidade não são inimigas. Isadora o escutou falar por 1 hora. Não sobre teorias abstratas, mas sobre pessoas reais, transformações concretas, batalhas ganhas e perdidas no mundo corporativo. Havia algo em sua forma de ver o trabalho, não como um fim em si mesmo, mas como um meio para que as pessoas florescessem, que ressoava profundamente nela. Quando finalmente se despediram, Tomás entregou seu cartão. Se algum dia precisar conversar sobre transformação organizacional, disse com um sorriso que enrugava os cantos de seus olhos. Ou se simplesmente precisar que alguém derrame café nos seus documentos de novo. Aparentemente sou muito bom nisso. Isadora riu. Uma risada real que saía de algum lugar profundo que havia esquecido que existia. Às vezes, os encontros mais significativos chegam disfarçados de acidentes. Não planejou voltar àquela cafeteria na terça-feira seguinte às 6 da tarde. Simplesmente se encontrou ali, e Tomás também estava. Não planejou contar sobre sua situação no trabalho, mas quando ele perguntou educadamente como estava, as palavras começaram a fluir. Não tudo. Não os detalhes mais humilhantes, mas o suficiente para que ele entendesse a prisão invisível em que vivia. Tomás não fez o que todos faziam, não deu conselhos não solicitados, não minimizou sua experiência com frases feitas sobre aguentar ou não deixar isso te afetar. Em vez disso, fez algo revolucionário. A escutou. Realmente a escutou. Isso não deveria estar acontecendo com você, disse finalmente sua voz firme. O que você descreve é assédio moral sistemático. E não é sua culpa. As palavras caíram sobre Isadora como chuva em terra seca. Quanto tempo havia passado acreditando, em algum canto escuro de sua mente, que talvez fosse culpa dela? Que se fosse melhor, mais forte, mais inteligente, isso não estaria acontecendo? Não sei o que fazer, admitiu, e foi libertador dizer em voz alta. Se eu pedir demissão, ele vence. Se eu fico, ele me destrói lentamente. Há outras opções, respondeu Tomás. Mas primeiro você precisa decidir uma coisa. O que faria se não tivesse medo? A pergunta a desarmou completamente. O que faria se não tivesse medo? Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Isadora se permitiu sonhar. Imaginou-se livre das correntes corporativas, usando suas habilidades para algo que importasse. Imaginou-se ajudando outros a escapar de situações tóxicas, transformando empresas de dentro para fora. A imagem era tão clara, tão real, que doía, porque parecia impossível. Mas Tomás havia plantado uma semente, e as sementes, com o cuidado adequado, têm a tendência de crescer. As terças e quintas às 6 da tarde se tornaram um ritual sagrado, sempre a mesma cafeteria, sempre a mesma mesa junto à janela. Às vezes conversavam sobre trabalho, outras vezes sobre a vida em São Paulo, sobre livros que amavam, sobre a ironia de ambos odiarem Chuchu numa cultura que o venerava. O aroma de café passado na hora e pão de queijo que Tomás sempre pedia começou a representar segurança para Isadora, um refúgio das tempestades corporativas. Lentamente, sem que ela percebesse o momento exato em que aconteceu, Tomás se tornou mais que um confidente. Tornou-se um espelho que refletia não a versão destroçada de si mesma que via no escritório, mas a mulher que havia sido e podia voltar a ser. Os anjos nem sempre chegam com asas. Às vezes chegam desajeitados, derramando café e oferecendo exatamente as palavras que precisamos ouvir. A segunda-feira de manhã, Isadora chegou ao escritório para encontrar sua mesa vazia. Completamente vazia. Seus objetos pessoais, a foto de sua mãe, a suculenta que mantinha viva contra todas as probabilidades, seus cadernos de anotações,
haviam desaparecido. O coração parou. Havia sido demitida sem sequer notificá-la? Ah, aí está você! A voz de Valentim a fez girar bruscamente. Recursos Humanos precisava da sua mesa para o novo coordenador de projetos. Te realocamos. A realocação resultou ser uma baia no canto mais afastado do escritório, junto ao depósito, sem janelas, com um computador que era claramente mais antigo que os demais, e tão longe das outras equipes que bem poderia estar em outro planeta. Era uma declaração clara. Você é invisível. Não importa. Isadora passou aquele dia em estado de choque silencioso. Quando Marília passou por seu novo espaço e a viu, as lágrimas simplesmente brotaram de seus olhos. Isso é desumano, sussurrou Marília. Mas era, e estava acontecendo. Naquela tarde, Isadora não foi à cafeteria. Não podia. A vergonha era grande demais. Como explicaria a Tomás que havia sido literalmente rebaixada a um armário? Mas Tomás, que parecia ter um radar para quando ela mais precisava, ligou. Você não veio, disse simplesmente. Eu tive um dia difícil. Isadora. Sua voz era suave, mas firme. Você não precisa me proteger da sua dor. O que aconteceu? E ela contou tudo. A mesa, a baia, a humilhação meticulosamente desenhada para quebrá-la. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por vários segundos. Quando Tomás falou novamente, sua voz tremia de raiva controlada. Me escuta muito bem. Isso não é sobre seu valor. Isso não é sobre sua competência. Isso é sobre um homem pequeno, tentando se sentir grande, esmagando alguém extraordinário. Não me sinto extraordinária, admitiu Isadora, sua voz quebrada. Me sinto quebrada. Estar quebrada e ser quebrada são duas coisas diferentes, respondeu Tomás. Você está passando por algo terrível, mas sua essência, seu valor, sua luz, esses não podem ser quebrados, apenas temporariamente escurecidos. Aquelas palavras chegaram a um lugar profundo. Estou tentando acreditar nisso, sussurrou Isadora. Realmente estou. Eu sei, e você não precisa fazer isso sozinha. Tomás a beijou suavemente quando se encontraram mais tarde. Vamos construir uma vida onde descansar não seja um luxo, mas uma necessidade respeitada. Naquela noite, Isadora tomou uma decisão. Inscreveu-se em um curso noturno de liderança ética na FGV. Se ia sair disso, precisava lembrar quem era além daquela empresa, além da opinião de Valentim. A primeira aula foi reveladora. O professor, um homem mais velho com cabelo branco e olhos penetrantes, começou com uma pergunta simples. Quantos de vocês estão aqui porque alguém os fez sentir que não eram suficientes? Quase todas as mãos se levantaram. Ótimo, sorriu. Então estão no lugar certo. Porque a liderança ética começa quando decidimos que nossa humanidade não é negociável. Isadora conheceu pessoas fascinantes naquele curso, empreendedores que haviam renunciado a carreiras lucrativas para seguir seus propósitos, professores que ensinavam em escolas de comunidades, ativistas que lutavam por causas que a maioria considerava perdidas. Todos tinham algo em comum. Haviam escolhido significado sobre segurança. A coragem não é a ausência de medo. É decidir que há coisas mais importantes que o medo. Valentim, é claro, descobriu suas atividades extracurriculares. Confrontou-a em uma reunião individual, seu rosto uma máscara de desaprovação. Me preocupa seu comprometimento com esta empresa, Isadora, disse, com um tom que pretendia ser paternal, mas que soava apenas condescendente. Investir tempo em cursos externos enquanto seu desempenho aqui é questionável. Meu desempenho é excelente e você sabe disso, respondeu Isadora, surpreendendo-se com a firmeza em sua voz. Cada projeto que você me atribuiu, eu completei acima dos padrões. Segundo sua avaliação, sorriu Valentim friamente. Mas as avaliações de desempenho são subjetivas, e as minhas pintam um quadro muito diferente. A ameaça implícita flutuou no ar entre eles. Ele controlaria a narrativa. Suas conquistas seriam reescritas como fracassos. Naquela noite, Isadora chorou nos braços de Tomás. Haviam progredido de café para jantares ocasionais,
de conversas profissionais para confissões pessoais. Ele nunca pressionava, nunca invadia seus limites, apenas oferecia uma presença constante e acolhedora. Tenho medo, admitiu ela contra seu ombro. Medo de ficar, medo de sair. Medo de que, se eu pedir demissão, tudo pelo que trabalhei não signifique nada. O trabalho de anos não se invalida por onde termina, respondeu Tomás, acariciando seu cabelo. Suas conquistas são reais. Seu talento é real. A única coisa que não é real é a narrativa que ele está construindo sobre você. Mas essa narrativa é a que vai ficar no meu arquivo, soluçou Isadora. É a que outros verão. Não se você construir sua própria narrativa mais forte. Tomás a afastou suavemente para olhá-la nos olhos. Isadora, eu vi como você é. Sua ética, sua inteligência, sua empatia. O mundo precisa de pessoas como você em posições de liderança. E se esta empresa não consegue ver isso, então não merece ter você. As palavras eram lindas, mas o medo continuava real. Pedir demissão significava incerteza financeira, significava admitir derrota, significava que Valentim havia vencido, ou significava que ela havia escolhido sua dignidade sobre seu desespero. A gota que transbordou o copo chegou numa terça-feira cinzenta de novembro. Isadora foi convocada para uma reunião surpresa com Valentim e a diretora de recursos humanos, uma mulher chamada Helena que sempre parecera profissional, mas distante. Estivemos revisando seu desempenho dos últimos meses, começou Helena, evitando o contato visual. E há preocupações significativas. Colocou um documento na frente de Isadora. Era uma avaliação de desempenho. Cada métrica estava marcada como abaixo das expectativas ou precisa de melhoria significativa. Era uma obra-prima de ficção corporativa. Isso não é preciso, disse Isadora, sua voz surpreendentemente calma. Superei cada objetivo que me foi atribuído. As métricas quantitativas não contam toda a história, interveio Valentim. Há preocupações sobre sua atitude, seu trabalho em equipe, sua receptividade ao feedback. Minha receptividade ao feedback. Isadora sentiu algo quente e furioso crescer em seu peito. Você se refere a quando questionei decisões que eram eticamente problemáticas? Quando apontei que suas otimizações significariam demitir pessoas que têm famílias para sustentar? Sua emotividade é exatamente o problema, respondeu Valentim com um sorriso frio. Os negócios requerem objetividade. Seus sentimentos pessoais obscurecem seu julgamento profissional. Quantas vezes a empatia é punida chamando-a de fraqueza, a ética chamando-a de ingenuidade, a humanidade chamando-a de emotividade. O que vocês querem que eu faça? Perguntou Isadora diretamente olhando para Helena. Claramente esta reunião tem um propósito. Helena olhou desconfortável para Valentim antes de responder. Estamos implementando um plano de melhoria de desempenho. Você terá 90 dias para demonstrar melhorias significativas nas áreas identificadas. Era uma sentença de morte profissional disfarçada de oportunidade. Os planos de melhoria de desempenho eram notoriamente a antessala da demissão. Criariam padrões impossíveis de cumprir, documentariam cada pequena falha e depois teriam a justificativa legal para encerrar seu contrato. Isadora pegou o documento com mãos que não tremiam. Não porque não estivesse assustada, mas porque algo mais forte que o medo havia tomado controle. Entendo, disse simplesmente. Há mais alguma coisa? A surpresa nos rostos de ambos foi evidente. Claramente esperavam lágrimas, súplicas ou pelo menos defensividade. Não, respondeu Valentim quase decepcionado. É tudo. Isadora caminhou de volta para sua baia-depósito com a cabeça erguida. Uma vez dentro, fechou os olhos e respirou profundamente 3 vezes. Então, com dedos firmes, começou a escrever um e-mail. O e-mail não era para recursos humanos. Era para 3 advogados trabalhistas que havia contatado discretamente 2 semanas atrás. Anexou todos os documentos que havia compilado. Os projetos impossíveis com prazos absurdos, as avaliações contraditórias, as evidências de plágio de suas ideias, os depoimentos de Marília e Fabiana sobre o padrão de assédio.
Também copiou tudo em 3 pendrives que guardou em lugares diferentes. Não confiava que seus arquivos digitais estivessem seguros. Naquela tarde, na cafeteria, Tomás a encontrou estranhamente serena. Aconteceu algo, observou sentando-se à sua frente. Me colocaram num plano de melhoria de desempenho, respondeu Isadora, e viu a raiva se acender em seus olhos verdes. É o princípio do fim. Vão me demitir de qualquer jeito. Só estão construindo o caso legal. Isadora, sinto tanto. Não sinta, interrompeu ela, e pela primeira vez em meses, sentiu algo parecido com clareza. Porque acabei de perceber uma coisa. Valentim não está tentando me demitir. Ele está tentando me destruir. E são coisas muito diferentes. Qual é a diferença? Uma demissão é profissional, documentada, limpa, explicou Isadora tomando seu café. Mas ele não quer só isso. Quer que eu vá embora quebrada, duvidando de mim mesma, convencida de que sou uma fraude. Quer que meu espírito se quebre tanto que nunca me recupere. Tomás ficou em silêncio, processando. E o que você vai fazer? Isadora levantou o olhar e em seus olhos havia algo que não estivera lá por meses. Determinação. Vou negar a ele essa satisfação. Vou sair sim, mas não como uma vítima derrotada. Vou sair como alguém que escolheu sua dignidade sobre seu desespero. Vai pedir demissão. Vou pedir demissão nos meus termos com minha narrativa, levando evidências que protegerão as próximas mulheres que ele tentar destruir. Isadora sentiu um sorriso se formar em seus lábios. E depois, vou construir algo melhor. Tomás pegou sua mão sobre a mesa, seus dedos entrelaçando-se com os dela. Você não precisa fazer isso sozinha, disse suavemente. Tenho pensado. Minha consultoria está crescendo. Preciso de sócios, não funcionários. Preciso de gente que entenda que transformar culturas corporativas não é só teoria, mas sobrevivência. Isadora sentiu seu coração bater mais rápido. Você está me oferecendo trabalho? Estou oferecendo uma sociedade, corrigiu Tomás. Sua experiência em análise estratégica, mais meu conhecimento em transformação organizacional. Poderíamos ajudar empresas a se tornarem lugares onde pessoas como você floresçam, não murchem. A oferta flutuou no ar entre eles, carregada de possibilidade e risco. Preciso pensar, respondeu Isadora honestamente. É muita coisa. Leve todo o tempo que precisar. Tomás apertou sua mão. Mas enquanto isso, deixa eu te dizer uma coisa. Esses meses vendo você lutar essa batalha, vendo sua resistência, sua ética inabalável mesmo quando seria mais fácil desistir, só confirmaram o que soube desde que derramei café nos seus documentos. O quê? Que você é extraordinária e que qualquer organização que não consegue ver isso é simplesmente cega. Isadora sentiu lágrimas picarem em seus olhos, mas desta vez eram diferentes, não de dor, mas de algo que se parecia perigosamente com esperança. Às vezes, o final de um capítulo é exatamente o começo que precisávamos o tempo todo. Isadora passou 3 dias preparando sua carta de demissão. Não a carta emocional que escreveu e apagou uma dúzia de vezes, cheia de acusações e dor, mas a carta profissional, clara e contundente que merecia escrever. Mas preparou algo mais. Um dossiê completo com evidências de assédio moral sistemático, manipulação de avaliações de desempenho e criação de ambiente de trabalho tóxico. Não como vingança, mas como verdade. Não apenas por ela, mas por Marília, Fabiana, Dalva e todas as mulheres que viriam depois. Na sexta-feira de manhã, Isadora vestiu seu terno mais elegante, azul marinho, impecavelmente passado. Maquiou-se com cuidado, não para parecer diferente, mas para parecer exatamente como era. Profissional, competente, inquebrantável. Chegou cedo antes de Valentim. Colocou sua carta de demissão em um envelope lacrado sobre sua mesa. Depois esperou. Quando ele chegou, o silêncio no escritório era palpável. Todos pareciam sentir que algo importante estava prestes a acontecer. Valentim abriu o envelope com uma expressão de curiosidade divertida, que lentamente se transformou em algo mais sombrio enquanto lia. Isadora havia escrito:
Por meio desta, apresento minha renúncia formal ao cargo de gerente sênior de estratégia, efetiva em 30 dias conforme estipulado em meu contrato. Durante meus 6 anos nesta empresa, contribuí com análises estratégicas que geraram mais de 15 milhões de reais em novas receitas. Salvei a companhia de 2 crises financeiras significativas mediante identificação precoce de riscos de mercado e mentorei 12 profissionais júnior que agora ocupam posições de liderança. Minha saída não é resultado de incompetência ou falta de comprometimento, como alguns poderiam sugerir, mas uma decisão consciente de alinhar minha carreira com meus valores. Anexo um documento detalhado com recomendações para a transição de meus projetos atuais. Também anexo, para consideração do Conselho de Administração, uma análise sobre práticas laborais que considero inconsistentes com os valores declarados da empresa. Esta documentação é compartilhada no espírito de melhoria contínua e responsabilidade corporativa. Agradeço as oportunidades de desenvolvimento profissional que esta empresa me proporcionou durante meus primeiros 5 anos. Os últimos 8 meses foram instrutivos de maneiras diferentes, mas igualmente valiosas. Atenciosamente, Isadora Mendes. Valentim levantou a vista, seu rosto uma máscara de fúria contida. O que é isso? Sibilou segurando o segundo documento anexado. Exatamente o que diz ser, respondeu Isadora com calma. Documentação de práticas que considero problemáticas. Cópias foram enviadas ao Conselho de Administração e, por razões de transparência, ao meu advogado trabalhista. A cor drenou do rosto de Valentim. Isso é uma acusação sem fundamento. Difamação. É documentação factual, corrigiu Isadora. Datas, e-mails, testemunhas, nada de opiniões, apenas fatos. Você vai se arrepender disso. A ameaça era apenas um sussurro. Isadora se levantou, recolhendo suas poucas pertences pessoais da baia. Me arrependeria mais de ficar calada, respondeu. Durante os próximos 30 dias, cumprirei profissionalmente com minhas responsabilidades de transição. Espero que todos nos comportemos com a dignidade que esta situação requer. O verdadeiro poder não é o que se impõe sobre outros, mas o que se reclama sobre si mesmo. Os 30 dias seguintes foram estranhos. Valentim a evitava, comunicando-se apenas através de e-mails frios e formais. Mas outros colegas, especialmente mulheres, começaram a se aproximar dela em silêncio, com olhares de admiração e gratidão. Marília deixou um bilhete em sua mesa. Obrigada por ser corajosa por todas nós. Dalva trazia café todas as manhãs, um ritual silencioso de solidariedade feminina intergeracional. E algo inesperado aconteceu. 3 membros do Conselho de Administração solicitaram reunir-se com ela individualmente. Queriam ouvir sua versão, entender os padrões que havia documentado. Por que esperou tanto para reportar isso? Perguntou um deles, um homem mais velho com expressão genuinamente preocupada. Porque quando você está no meio disso, nem sempre vê o padrão, respondeu Isadora honestamente. Cada incidente isolado parece algo que você deveria conseguir lidar. Só quando você recua é que vê o sistema completo de abuso. As reuniões resultaram em uma investigação interna. Não seria rápida, não teria resultados imediatos, mas era algo. Era um começo. Enquanto isso, Isadora e Tomás passavam suas tardes planejando. A consultoria, os valores que guiariam seu trabalho, o tipo de clientes que buscariam. Não apenas empresas com problemas, mas líderes que genuinamente queriam criar ambientes onde as pessoas pudessem florescer. Você tem medo? Perguntou Tomás uma noite, enquanto jantavam moqueca em um pequeno restaurante em Pinheiros. Apavorada, admitiu Isadora. Estou deixando um salário estável, benefícios, a segurança do conhecido, para perseguir algo que pode fracassar completamente. Mas também estou mais viva do que me senti em anos, completou ela sorrindo. O medo e a empolgação podem coexistir. Tomás alcançou sua mão sobre a mesa. Você sabe que isso. Nós. Não precisa ser apenas profissional, disse cuidadosamente. Tenho esperado o momento certo para dizer que esses meses com você têm sido.
Eu sei, interrompeu Isadora suavemente. Eu também sinto isso. Mas agora mesmo preciso descobrir quem sou fora daquela empresa. Preciso reconstruir minha confiança em meus próprios julgamentos antes de poder confiar plenamente em algo novo. Vou esperar, disse Tomás simplesmente. O tempo que você precisar. O amor verdadeiro não é o que pressiona por respostas, mas o que sustenta o espaço para que as respostas emerjam naturalmente. O último dia de Isadora na empresa coincidiu com a festa de fim de ano. Realizava-se no terraço do edifício, com vista panorâmica de São Paulo. As luzes da cidade piscavam como estrelas terrestres. O ar quente de dezembro carregava o aroma de quentão e canela. Isadora chegou radiante. Não porque estava deixando algo ruim para trás, mas porque estava caminhando em direção a algo genuíno. Quando Tomás chegou para buscá-la, levando um buquê discreto de alecrim, ela havia mencionado uma vez que era sua planta favorita, porque o aroma a lembrava das caminhadas com a avó pelas trilhas da Cantareira. Valentim os viu. Viu ela rir. Uma risada verdadeira, livre, que iluminava todo o seu rosto. Viu a forma como ela olhava para Tomás com gratidão e afeto genuínos. Viu nela uma versão que nunca conseguira enxergar durante todos aqueles meses. Uma mulher completa, poderosa, não apesar de sua gentileza, mas por causa dela. E algo dentro de Valentim se rachava. Não de arrependimento ainda, mas de reconhecimento. Havia gastado tanto esforço tentando diminuí-la e ela emergia mais brilhante que nunca. Enquanto Isadora se afastava daquela festa, daquela empresa, daquele capítulo de sua vida, não olhou para trás. Não com raiva, não com tristeza, mas com uma paz que havia ganho palmo a palmo. O futuro era incerto, mas era dela. Os primeiros 3 meses depois de pedir demissão foram aterrorizantes de maneiras que Isadora nunca antecipou. Não porque faltasse trabalho. A consultoria começou a receber consultas quase imediatamente, mas porque teve que enfrentar algo que vinha evitando por anos. Quem era ela sem a armadura corporativa? A primeira segunda-feira, sem ir ao escritório, Isadora acordou às 6 da manhã por puro costume. Vestiu seu terno de trabalho antes de lembrar que não tinha onde ir. Ficou parada em seu apartamento, sentindo-se ridícula e perdida. Não preciso fazer isso, disse em voz alta, sua voz soando estranha no silêncio. Posso usar jeans. Posso tomar café da manhã devagar. Posso simplesmente ser. Mas, simplesmente ser, acabou sendo mais difícil que qualquer projeto corporativo. Tomás a encontrou naquela tarde, caminhando sem rumo pelo Parque Ibirapuera, claramente angustiada. O que foi? Perguntou, caindo em passo ao seu lado. Não sei quem sou, admitiu Isadora, as palavras saindo em torrente. Por anos, eu era meu trabalho. Minha identidade completa estava envolvida no meu cargo, minhas conquistas, minha produtividade. E agora? Agora não tenho isso. Quem sou sem isso? Tomás parou, fazendo com que ela também parasse. Você é Isadora, disse simplesmente. A mulher que ama alecrim porque lembra da avó. Que chora em filmes sobre cachorros, mas finge que tem cisco no olho. Que faz as melhores análises de mercado que já vi, não porque é obcecada com números, mas porque vê as pessoas por trás de cada dado. Isso não parece suficiente, sussurrou Isadora. Então aí está seu trabalho, respondeu Tomás. Descobrir que é mais que suficiente, que sempre foi. Passamos anos construindo identidades baseadas no que fazemos, esquecendo que nosso valor reside em quem somos. O primeiro cliente real da consultoria chegou 2 semanas depois. Uma empresa média de logística em Campinas com problemas de rotatividade de pessoal. O diretor executivo, um homem de 50 anos chamado Roberto, admitiu abertamente que não sabia como criar um ambiente onde as pessoas quisessem ficar. Isadora e Tomás passaram 3 dias na empresa, observando, entrevistando, escutando. O que encontraram foi um sistema quebrado não por malícia, mas por ignorância. Gerentes que nunca haviam aprendido a liderar, só a mandar. Trabalhadores que sentiam que suas vozes não importavam. A apresentação que Isadora preparou foi diferente de qualquer coisa que havia feito antes.
Em vez de apenas números e estratégias, incluiu histórias. A de Sandra, funcionária do depósito, que havia dado 3 sugestões para melhorar a eficiência que ninguém escutou, antes de finalmente pedir demissão. A de Jorge, supervisor, que se sentia preso entre as demandas de cima e as reclamações de baixo. Vocês não têm um problema de recursos humanos, disse Isadora ao final de sua apresentação. Tem uma oportunidade de liderança. Tem pessoas que querem contribuir, mas precisam ser vistas e ouvidas. Roberto a olhou com lágrimas nos olhos. Ninguém nunca me falou assim antes, admitiu. Como se as pessoas realmente importassem mais que as margens de lucro. As pessoas são a margem de lucro, respondeu Isadora. Só que não aparecem assim nas planilhas. O projeto de 6 meses transformou a empresa. Não da noite para o dia, não sem resistência, mas gradualmente. A rotatividade de pessoal caiu 42%. A produtividade aumentou sem que ninguém precisasse trabalhar mais horas. E Roberto se tornou o tipo de líder que Isadora um dia sonhou que Valentim poderia ser. Mas o sucesso profissional não preencheu todos os vazios. Isadora descobriu que tinha uma capacidade alarmante para trabalhar 18 horas por dia quando era sua própria chefe. Que podia se obcecar com cada cliente da mesma forma que se obcecava em agradar Valentim. Você está fazendo a mesma coisa, observou Tomás uma noite, encontrando-a no escritório às 11. Só que agora está se explorando, em vez de permitir que alguém mais faça isso. As palavras a atingiram como água fria. Não é a mesma coisa, defendeu-se fracamente. Não é? Tomás sentou-se à sua frente. Você ainda acredita que seu valor está na sua produtividade. Ainda se sente culpada por descansar. Ainda mede sua autoestima por quanto produz. Isadora sentiu lágrimas picarem em seus olhos, porque ele estava certo. Havia escapado de Valentim, mas não havia escapado dos padrões que ele reforçou, do medo de não ser suficiente, que sempre esteve lá. As prisões mais difíceis de escapar são as que construímos em nossas próprias mentes. A crise chegou em abril, 6 meses depois de deixar a empresa. Isadora acordou um dia e simplesmente não conseguiu levantar da cama. Não fisicamente doente, mas emocionalmente vazia. Todo o estresse acumulado, todo o trauma que havia empurrado para baixo para funcionar, finalmente a alcançou. Ligou para Tomás, sua voz apenas um sussurro. Não consigo. Não consigo levantar. Não consigo fazer isso. Ele estava lá em 20 minutos, não com soluções ou sermões, mas com presença. Sentou-se na beira de sua cama e simplesmente esteve ali. Tudo bem não estar bem, disse suavemente. Tudo bem desmoronar. Você não precisa ser forte o tempo todo. Mas os clientes, o trabalho, podem esperar, interrompeu. Isadora, você não pode esperar. Tem corrido no vazio por meses. Seu corpo e sua mente estão dizendo para você parar. Então pare. Ela chorou então. Chorou pelas humilhações de Valentim. Chorou pelos anos que sentiu que nunca foi suficiente. Chorou pela menina que cresceu acreditando que amor e valor eram coisas que tinha que ganhar, não coisas que merecia inerentemente. Tomás simplesmente a segurou. E naquele momento de completa vulnerabilidade, Isadora compreendeu algo fundamental. Não estava sozinha. Não tinha que carregar tudo sozinha. Preciso de ajuda, admitiu finalmente. Acho que preciso de terapia. Então vamos encontrar um bom terapeuta, respondeu Tomás. E vamos levar as coisas dia a dia. O colapso não é o fim. Às vezes é exatamente o começo que precisamos para nos reconstruir de forma mais sólida. A terapeuta de Isadora era uma mulher chamada Cecília, com cabelo grisalho cortado em um corte Chanel elegante e olhos que pareciam ver através de todas as defesas. Seu consultório cheirava a lavanda e estava cheio de plantas que criavam uma sensação de segurança orgânica. Me fale da sua primeira memória de sentir que não era suficiente, disse Cecília em sua primeira sessão. Isadora pensou por um longo momento. Eu tinha 8 anos. Meu pai acabava de deixar minha mãe. Lembro de pensar que se eu tivesse sido melhor filha, mais inteligente, mais bonita, mais alguma coisa, talvez ele tivesse ficado. E o que sua mãe disse sobre isso? Que a partida dele não tinha nada a ver comigo.
que ele simplesmente não sabia amar de forma consistente. Isadora sentiu o nó familiar na garganta, mas uma parte de mim nunca acreditou nisso. Então você passou 24 anos tentando provar que era suficiente, observou Cecília. Quando será evidência suficiente? A pergunta a deixou sem palavras. Durante as semanas seguintes, Isadora começou a desmantelar as crenças que havia construído sobre si mesma. Cada sessão era como descascar camadas de uma cebola, revelando verdades que doíam, mas que também libertavam. Descobriu que sua necessidade de perfeição não era ambição, mas medo. Que sua incapacidade de dizer não era generosidade, mas a crença de que seu valor estava em quão útil podia ser. Que havia confundido ser amada com ser necessária. Paralelamente, algo estava acontecendo com a consultoria. Tomás insistiu que ela tirasse 1 mês de descanso real, sem e-mails, sem trabalho. Ele cuidaria de tudo. Mas, Isadora, ou você descansa agora voluntariamente, ou seu corpo vai forçá-la a descansar de forma muito mais dramática, disse firmemente. E como seu sócio e alguém que se importa profundamente com você, não vou permitir que você se queime completamente. Então Isadora fez algo revolucionário. Descansou. Realmente descansou. Passou dias inteiros lendo romances sem se sentir culpada. Caminhou por São Paulo sem rumo, redescobrindo sua cidade. Visitou sua mãe em Pinheiros, permitindo-se ser filha em vez de sempre ser a forte. Sua mãe, Raquel, a recebeu na pequena loja de artesanato que havia gerenciado por 30 anos. O cheiro de tecido e lavanda encheu os sentidos de Isadora com memórias de infância. Você está diferente, observou Raquel, estudando o rosto de sua filha. Mais suave, menos tensa. Estou tentando desaprender algumas coisas, admitiu Isadora. Como o quê? Como que tenho que ganhar o amor? Como que meu valor está no que produzo? Como que descansar é fraqueza? As palavras fluíram mais facilmente do que esperava. Raquel deixou o tecido que estava dobrando e pegou as mãos de sua filha. Minha filha, sabe quando mais te amei? Seus olhos se encheram de lágrimas. Não quando tirava as melhores notas, não quando conseguiu aquele emprego importante, mas quando você tinha 3 anos e me acordava às 6 da manhã para mostrar um desenho terrível de um cachorro que parecia mais um monstro. Sua alegria pura, seu entusiasmo sem filtro. Isso era o que te tornava extraordinária. Isadora sentiu algo se quebrar e se curar simultaneamente em seu peito. Quando perdi isso? Acho que quando decidiu que ser você mesma não era suficiente. Que tinha que ser mais, melhor, perfeita. Raquel acariciou sua bochecha. Mas você está aqui agora. Isso é o que importa. Cura não é voltar a quem éramos antes do trauma. É integrar todas as nossas experiências e escolher quem queremos ser agora. Naquela noite, Isadora teve uma sessão de emergência com Cecília. Contou sobre a conversa com sua mãe, sobre a menina de 3 anos que havia esquecido que existia dentro dela. O que essa menina precisaria ouvir de você agora? Perguntou Cecília. Isadora fechou os olhos, visualizando sua versão de 3 anos. Cabelo bagunçado, risada fácil, completamente desinibida. Que ela é suficiente exatamente como é. Que não precisa ser perfeita para ser amada. Que seus erros não a tornam menos valiosa. As lágrimas rolaram livremente. Que está tudo bem descansar. Que está tudo bem pedir ajuda. Que está tudo bem simplesmente ser. E você consegue acreditar nisso para a Isadora de 32 anos também? Essa era a pergunta, não era? Podia oferecer compaixão infinita aos outros, mas nunca a si mesma. Estou aprendendo, respondeu honestamente. Não sei se acredito completamente ainda, mas quero aprender a acreditar. Durante aquele mês de descanso, Isadora também passou o tempo real com Tomás. Não falando sobre trabalho, mas simplesmente existindo juntos. Caminhadas pela praia de Santos, jantares longos onde conversavam sobre tudo exceto negócios. Momentos silenciosos, lendo juntos em seu sofá. Uma tarde, enquanto viam o pôr do sol do Parque da Independência, Tomás finalmente falou sobre o que ambos vinham evitando. Sei que você disse que precisava de tempo,
começou cuidadosamente. E respeito isso, mas preciso que saiba, o que sinto por você vai muito além de admiração profissional ou amizade. Isadora sentiu seu coração acelerar. Eu sei, sussurrou. Eu também sinto algo, mas tenho medo. Do quê? De que ainda não me conheço completamente, de que possa me perder em outra pessoa da mesma forma que me perdi no trabalho, admitiu. De que não sei como amar de forma saudável porque nunca vi um modelo disso. Tomás pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. Então vamos aprender juntos, disse. Não preciso que você seja perfeita. Não preciso que tenha todas as respostas. Só preciso que seja honesta. Sobre o que sente, sobre o que precisa, sobre quando está com medo. Posso tentar isso, respondeu Isadora, sentindo algo quente se expandir em seu peito. É tudo o que peço. Tomás inclinou-se lentamente, dando tempo para ela recuar se quisesse. Ela não recuou. O beijo foi suave, tentativo, cheio de promessas e possibilidade. Não consertava todos os seus problemas, não apagava todo o seu medo, mas era real. E estava tudo bem começar dali. O amor maduro não é o que completa nossos vazios, mas o que nos dá coragem para preenchê-los nós mesmos. 3 meses depois, quando Isadora estava começando a sentir que havia encontrado certo equilíbrio, recebeu um e-mail inesperado. Era de Helena, a diretora de recursos humanos de sua antiga empresa. Prezada Isadora, espero que este e-mail a encontre bem. Gostaria de me reunir com você para discutir os resultados da investigação interna que sua documentação iniciou. Há desenvolvimentos que acredito que lhe interessariam. Por favor, confirme sua disponibilidade. Atenciosamente, Helena. Isadora mostrou o e-mail para Tomás, sentindo uma mistura de curiosidade e apreensão. Você não precisa ir se não quiser, disse ele. Você não deve mais nada a eles. Eu sei, respondeu Isadora. Mas quero saber. Preciso saber se algo mudou. A reunião foi agendada para a terça-feira seguinte, em uma cafeteria neutra, longe do escritório. Helena chegou pontual com olheiras que sugeriam noites sem dormir. Obrigada por vir, começou sem os preâmbulos corporativos habituais. Primeiro, preciso me desculpar. Eu sabia que algo não estava certo. Vi os sinais e escolhi não ver. Isadora sentiu uma pontada de emoção, mas manteve a compostura. O que mudou? Sua documentação desencadeou uma investigação completa. Entrevistamos 43 funcionários atuais e antigos. Helena tirou uma pasta. Os padrões que encontramos eram devastadores. Você não era a única. Valentim havia criado um ambiente sistemático de intimidação, particularmente direcionado a mulheres que ele considerava ameaçadoras. E? Isadora sentiu seu coração bater mais rápido. O conselho pediu a renúncia dele há 2 semanas. Ele recusou. Então foi demitido por justa causa, sem indenização, sem referências positivas. Helena olhou diretamente para Isadora. Sua coragem ao documentar tudo, ao não sair em silêncio, protegeu futuras funcionárias de passar pelo mesmo. Isadora deveria ter sentido triunfo, justiça vingativa, mas tudo o que sentia era uma tristeza profunda. Ele aprendeu alguma coisa? Ou está apenas bravo porque foi pego? Honestamente, não sei, admitiu Helena, mas essa não é sua responsabilidade. Sua responsabilidade era consigo mesma, e você a cumpriu. Por que está me contando isso? Perguntou Isadora. Porque você merece saber o impacto que teve. E por quê? Helena hesitou. O Conselho está implementando mudanças significativas, novos protocolos contra assédio, treinamento obrigatório de liderança, canais anônimos de denúncia, e queriam saber se você estaria disposta a nos consultar nesse processo. A ironia não passou despercebida por Isadora. A empresa que a havia expulsado agora queria sua ajuda. Preciso pensar, respondeu. Isso é muita coisa. Naquela noite, Isadora caminhou sozinha pela orla da Marginal Pinheiros. As luzes refletindo na água criavam um padrão hipnótico, levando e trazendo claridade em um ciclo eterno.
Seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Quase não atendeu, mas algo a fez responder. Isadora. A voz era familiar, mas transformada. Valentim. Seu corpo tensionou automaticamente. Como conseguiu meu número? Precisava. Ele soava quebrado, nada como o homem arrogante que conheceu. Precisava falar com você. Sei que não tenho direito. Sei que provavelmente deveria desligar agora mesmo. Então por que está ligando? Um silêncio longo, porque meu terapeuta diz que tenho que enfrentar o dano que causei. E você? Você foi quem mais machuquei. Isadora sentiu raiva fervendo em seu peito. Não preciso fazer parte do seu processo de cura, Valentim. Não te devo meu perdão para que você possa se sentir melhor. Eu sei, sua voz se quebrou. Não estou pedindo perdão, só. Precisava que soubesse que finalmente vejo o que fiz. Não só com você, mas com tantas pessoas. E estou devastado por isso. Há revelações que chegam tarde demais. Desculpas que não podem desfazer o dano já causado. Por que fez isso? As palavras saíram antes que pudesse detê-las. Por que eu especificamente? Outro silêncio. Porque você via através de mim, admitiu Valentim. Todo mundo via o executivo de sucesso. Você via o homem assustado tentando provar que valia alguma coisa. E isso me apavorava. Então tentei destruir o espelho em vez de me olhar nele. Isadora sentou-se num banco, sentindo o peso da verdade naquelas palavras. Você está em terapia agora, observou. 4 vezes por semana. Também estou num grupo de homens trabalhando comportamentos abusivos. Fez uma pausa. Perdi minha carreira, Isadora. Provavelmente nunca mais trabalharei em liderança corporativa. Minha reputação está arruinada. E mereço isso. Sim, merece, concordou Isadora sem crueldade, apenas honestidade. Algum dia você poderá me perdoar. A vulnerabilidade em sua voz era crua. Isadora olhou para as águas do rio, que continuavam seu fluxo eterno. Perdão não é algo que você pode pedir ou que eu posso dar como um presente, disse finalmente. É um processo. E, francamente, não sei se vou chegar lá. Talvez algum dia. Talvez nunca. Mas não é para te fazer sentir melhor. Entendo. Valentim. Isadora surpreendeu-se com sua própria compaixão. Se realmente quer mudar, faça isso pelas pessoas que virão depois. Use o que aprendeu para garantir que nunca repita esses padrões. Essa seria a verdadeira reparação. Depois de desligar, Isadora ficou na beira do rio por muito tempo, processando, sentindo, permitindo-se ter reações complexas. Estava brava, estava triste, estava aliviada. Tudo ao mesmo tempo. Quando finalmente voltou para seu apartamento, Tomás estava esperando com chá quente e presença silenciosa. Está tudo bem? Perguntou. Não sei, admitiu Isadora. Ele ligou. Valentim. Diz que está em terapia, que entende o dano que causou. Como você se sente sobre isso? Confusa. Parte de mim quer que ele sofra eternamente. Outra parte só se sente triste. Pelo desperdício de tudo, por todas as vidas que afetou, incluindo a dele mesmo. Tomás a abraçou, sem tentar consertar ou mudar o que ela sentia. Você pode sentir as duas coisas, disse. A cura não é linear. O perdão não é obrigatório. E sua compaixão não significa que você tem que minimizar o que passou. Isadora se agarrou a ele, permitindo-se sentir toda a complexidade da situação. Às vezes, ver a humanidade de quem nos machucou não torna a dor menor, mas nos liberta de carregar a raiva como armadura. A decisão de consultar para sua antiga empresa foi difícil e levou semanas de deliberação. Finalmente, Isadora aceitou sob condições muito específicas: participação limitada, foco em sistemas, não em indivíduos, e com Tomás como co-consultor. O primeiro dia de volta ao prédio na Faria Lima, Isadora sentiu náuseas. Os mesmos corredores, as mesmas janelas, os mesmos cheiros de café e aromatizante. Mas ela era diferente. A equipe de liderança que a recebeu era quase completamente nova. Apenas 3 pessoas permaneciam da administração anterior.
A nova diretora executiva era uma mulher chamada Beatriz, conhecida na indústria por seu foco em culturas corporativas saudáveis. Obrigada por dar uma chance a isso, disse Beatriz na primeira reunião. Sei que não foi fácil voltar. Estou aqui pelas Isadoras do futuro, respondeu ela honestamente. Pelas mulheres que não deveriam ter que passar pelo que passei. Durante as semanas seguintes, Isadora e Tomás conduziram entrevistas exaustivas. Conversaram com funcionários de todos os níveis, desde estagiários até executivos. Os padrões que emergiram eram claros: medo institucionalizado, comunicação disfuncional, métricas de desempenho que premiavam crueldade disfarçada de dureza. Mas também encontraram algo esperançoso: pessoas que genuinamente queriam mudar, que haviam estado esperando permissão para liderar diferente. Uma tarde, enquanto revisavam notas na sala de conferências, a mesma onde Valentim rasgou seu relatório anos atrás, Isadora teve uma revelação. Sabe o que é mais triste? Disse a Tomás. Esta empresa tem pessoas incríveis, talento real. Todo esse potencial estava sendo esmagado por uma cultura tóxica. Imagina o que poderiam alcançar se realmente fossem permitidas a florescer. Esse é exatamente o ponto, respondeu Tomás. Culturas tóxicas não apenas machucam as pessoas, machucam a inovação, a criatividade, tudo o que torna uma empresa realmente excelente. Sua apresentação final ao conselho foi diferente de qualquer coisa que haviam feito antes. Não apenas dados e recomendações, mas uma narrativa de transformação. Vocês precisam entender algo fundamental, disse Isadora, de pé diante dos 12 membros do conselho. Vocês não têm um problema de recursos humanos. Têm uma oportunidade de redefinir o que significa sucesso nesta organização. Apresentaram um plano de 3 anos, não soluções rápidas, mas mudança sistêmica profunda. Redesenho de avaliações de desempenho para medir colaboração além de resultados individuais. Treinamento obrigatório em liderança empática. Múltiplos canais para reportar comportamentos problemáticos. E, mais importante, consequências reais para líderes que criassem ambientes tóxicos, independentemente de seus resultados financeiros. Isso é caro, observou um dos membros do conselho. Em tempo, em dinheiro, em esforço. Sabe o que é mais caro? Respondeu Isadora. A rotatividade de pessoal, o talento perdido, os processos, a reputação danificada e o custo humano que nunca aparece em nenhuma planilha. A verdadeira liderança não é criar seguidores obedientes, mas cultivar jardins onde cada pessoa possa crescer em direção ao seu máximo potencial. A implementação começou lentamente. Houve resistência, especialmente de alguns gerentes médios que haviam prosperado no sistema anterior. Mas Beatriz apoiou o processo completamente, mesmo quando significou conversas difíceis. Isadora se viu mentoreando vários dos novos líderes. Uma delas era Ana, de 28 anos, brilhante mas apavorada de cometer erros. Sinto que tenho que ser perfeita o tempo todo, admitiu Ana durante uma de suas sessões. Como se um erro destruísse toda a minha credibilidade. Isadora riu suavemente, reconhecendo tanto de si mesma naquelas palavras. Posso te contar um segredo, disse. Os melhores líderes que conheço cometem erros constantemente. A diferença é que eles admitem, aprendem com eles e criam ambientes onde outros podem fazer o mesmo sem medo. Mas como confio que não serei punida? Você não pode controlar isso completamente, admitiu Isadora. Mas pode controlar como responde. Pode ser o tipo de líder que quer ver. E se a organização punir isso, então saberá que não é o lugar certo para você. Enquanto isso, o relacionamento entre Isadora e Tomás continuava se aprofundando. Não era perfeito. Tinham desacordos sobre estratégia de negócios, sobre prioridades, sobre como dividir responsabilidades, mas haviam aprendido a brigar limpo, a realmente escutar, a escolher o relacionamento sobre estar certo. Uma noite, depois de um dia particularmente estressante, Tomás encontrou Isadora em seu antigo padrão, trabalhando até às 11 da noite. Amor, disse suavemente. O que estamos fazendo? Isadora levantou a vista do laptop confusa. Trabalhando. Você está caindo nos velhos padrões,
observou. Trabalhando até a exaustão, pulando refeições, priorizando projetos sobre você mesma. Isadora sentiu defensividade surgir, mas forçou-se a pausar, a respirar, a realmente escutar. Você está certo, admitiu finalmente. É mais fácil voltar ao conhecido, mesmo quando é destrutivo. Por que acha que está acontecendo? Isadora fechou seu laptop e recostou-se na cadeira. Medo, respondeu honestamente. Medo de que, se não provar constantemente meu valor, vou perdê-lo. Que, se baixar a guarda, vou descobrir que não sou realmente tão boa. Tomás aproximou-se, pegando suas mãos. Você é extraordinária, mas não por quantas horas trabalha ou quantos projetos completa. Você é extraordinária por quem é quando tudo para. Por sua compaixão, sua integridade, sua capacidade de ver as pessoas. As palavras chegaram a um lugar profundo. Estou tentando acreditar nisso, sussurrou Isadora. Realmente estou. Eu sei, e você não precisa fazer isso sozinha. Tomás a beijou suavemente. Vamos construir uma vida onde descansar não seja um luxo, mas uma necessidade respeitada. Cura não é um destino onde chegamos completamente curados, mas um compromisso diário de escolher padrões mais saudáveis, mesmo quando os velhos parecem mais confortáveis. 6 meses depois do início do projeto de transformação, a empresa de Isadora convidou todos os consultores envolvidos para uma conferência de meio termo. Era uma oportunidade para avaliar progresso, ajustar estratégias e celebrar vitórias. Isadora estava no lobby do hotel onde o evento seria realizado quando o viu. Valentim, sentado em uma das poltronas, olhando perdido com uma pasta em suas mãos. Seu primeiro instinto foi fugir. Seu segundo foi confrontá-lo. Fez nenhum dos dois. Em vez disso, respirou profundamente 3 vezes e se aproximou. Valentim, cumprimentou com voz neutra. Ele levantou a vista, surpresa e algo parecido com vergonha cruzando seu rosto. Isadora, eu não esperava te ver aqui. É a conferência do meu projeto, respondeu ela. O que você está fazendo aqui? Beatriz me convidou, disse sua voz cuidadosa. Aparentemente há uma sessão sobre liderança tóxica, e ela pensou que minha perspectiva poderia ser útil, como estudo de caso do que não fazer. Isadora sentiu uma mistura de emoções, admiração pela audácia de Beatriz, desconforto pela situação, curiosidade sobre qual versão de Valentim apareceria. E você aceitou? Perguntou. Meu terapeuta achou que seria bom. Uma forma de fazer reparação pública. Valentim a olhou diretamente pela primeira vez. Sei que parece egoísta. Como se isso fosse sobre minha redenção. É? Valentim considerou a pergunta honestamente. Parcialmente, sim. Não vou mentir. Mas também, se minha história pode prevenir que outro líder cause o dano que causei, então pelo menos algo bom sai de todo esse desastre. Isadora sentou-se na poltrona à sua frente, mantendo distância, mas escutando. Você mudou realmente, Valentim? Ou apenas aprendeu a dizer as coisas certas? A pergunta o atingiu visivelmente. Não sei com certeza, admitiu. Estive em terapia intensiva durante 8 meses. Lá todos os livros sobre liderança ética. Pedi desculpas a todas as pessoas que consegui contatar. Mas mudei fundamentalmente? Só o tempo dirá. Pelo menos você é honesto sobre sua incerteza, observou Isadora. Isso é mais do que esperava. Quero. Valentim hesitou. Quero te agradecer. Por não sair em silêncio. Por documentar tudo. Por forçar a prestação de contas. Não fiz isso por você, respondeu Isadora firmemente. Fiz por mim e por todas as mulheres que viriam depois. Eu sei, mas ainda assim... Obrigado. Algumas conversas não resolvem nada. Apenas reconhecem a complexidade da humanidade compartilhada, mesmo entre perpetradores e vítimas. A sessão sobre liderança tóxica foi intensa. Valentim sentou-se no painel junto a 3 outros ex-executivos que haviam sido demitidos por comportamentos similares. O moderador, um psicólogo organizacional, não teve piedade. Em que momento vocês decidiram conscientemente abusar de seu poder? Perguntou.
Não acho que tenha sido consciente, respondeu Valentim. Dizia a mim mesmo que estava sendo exigente, que estava mantendo padrões altos, que, se não pudessem lidar com a pressão, não eram fortes o suficiente para o negócio. E agora? Agora vejo que estava projetando minha própria insegurança nos outros, que chamava de padrões altos, o que era realmente crueldade, que confundia dominar as pessoas com liderança. Isadora escutou da plateia, com Tomás ao seu lado segurando sua mão. Parte dela queria sentir satisfação vingativa, vendo Valentim se humilhar publicamente, mas tudo o que sentia era tristeza. Durante a sessão de perguntas, uma jovem levantou a mão. Como podemos saber se nosso chefe está cruzando a linha entre ser exigente e ser abusivo? Isadora surpreendeu-se levantando sua própria mão. O moderador a viu, reconhecendo quem era. Por favor, Isadora. Ela se levantou, sentindo todos os olhos sobre ela. Um líder exigente te desafia a crescer. Um líder abusivo te faz sentir pequena, disse, sua voz firme. Um líder exigente cria padrões altos, mas alcançáveis. Um líder abusivo cria padrões impossíveis desenhados para seu fracasso. Um líder exigente te critica em privado. Um líder abusivo te humilha publicamente. E como você responde quando encontra um líder abusivo? Perguntou a jovem, claramente falando de experiência pessoal. Isadora olhou diretamente para Valentim antes de responder. Você documenta tudo, busca aliados e entende que o comportamento dele não diz nada sobre seu valor, apenas sobre as próprias inseguranças dele. Fez uma pausa. E se o sistema não te protege, você se protege, mesmo que isso signifique sair. A sala explodiu em aplausos. Isadora sentou-se, sentindo as mãos tremendo ligeiramente de adrenalina. Depois da sessão, Valentim aproximou-se dela uma última vez. Isso foi poderoso, disse. Obrigado por compartilhar sua perspectiva. Não fiz isso por você, repetiu Isadora. Mas espero que tenha escutado mesmo assim. Escutei. Valentim estendeu sua mão. Sei que não tenho direito de pedir isso, mas podemos pelo menos terminar em termos civis? Isadora olhou para a mão estendida. Tomás, ao seu lado, não interferiu, deixando a decisão completamente com ela. Finalmente, apertou a mão de Valentim em um cumprimento breve e formal. Civis, concordou, mas não amigos, e definitivamente não esquecidos. Entendido. Enquanto Valentim se afastava, Tomás abraçou Isadora. Como você se sente? Perguntou. Como se tivesse fechado um capítulo, respondeu. Não com um final feliz e arrumado, mas com o reconhecimento de que algumas coisas não têm resoluções perfeitas, e está tudo bem. O fechamento nem sempre é dramático. Às vezes é simplesmente a escolha consciente de parar de carregar um peso que nunca foi nosso para começar. Um ano depois de deixar a empresa, Isadora estava apresentando em uma conferência de liderança em Rio de Janeiro. O auditório estava lotado com mais de 500 pessoas, líderes de empresas de todo o Brasil e América Latina. Sua apresentação se intitulava Do Trauma Corporativo à Transformação, um Caso Pessoal. Há 18 meses, começou sua voz clara ecoando pelo espaço. Eu era uma funcionária altamente funcional com um segredo. Estava sendo destruída sistematicamente pelo meu ambiente de trabalho. Compartilhou sua história. Não todos os detalhes, mas o suficiente para que fosse real, humana, identificável. Falou sobre os sinais precoces que ignorou, sobre a síndrome do impostor que a fez questionar suas próprias experiências, sobre a coragem que exigiu documentar e denunciar. Mas esta não é apenas uma história sobre sobreviver, continuou. É uma história sobre transformar dor em propósito, sobre usar nossa experiência vivida para criar sistemas que protejam outros. Mostrou dados da transformação em sua antiga empresa. A rotatividade de pessoal havia caído 63%. A produtividade havia aumentado 42%. E, mais importante, a pontuação de satisfação dos funcionários havia subido de 3,2 para 8, 7 em uma escala de 10. O negócio não sofre quando priorizamos humanidade, declarou. O negócio prospera, porque pessoas que se sentem valorizadas, seguras e vistas dão o melhor de si.
Ao final da apresentação, a ovação de pé durou quase 2 minutos. Mas o que realmente importou foram as conversas depois. Uma mulher em seus 40 se aproximou com lágrimas nos olhos. Sou CEO de uma empresa média, disse, e acho que, inconscientemente, venho criando exatamente o tipo de ambiente que você descreveu. Não por maldade, mas por ignorância. Você pode me ajudar a mudar isso? Sim, respondeu Isadora simplesmente. Esse é exatamente nosso trabalho. Outro homem claramente nervoso admitiu. Sou como Valentim era. Reconheço isso em mim mesmo. Você acha que é possível mudar? Isadora o olhou com compaixão, mas sem condescendência. Acredito que mudança é possível para qualquer um que genuinamente queira mudar, mas requer mais que boas intenções. Requer terapia, prestação de contas, vontade de sentar com o desconforto de ver seu próprio comportamento claramente. Você me ajudaria? Não, respondeu honestamente. Seria inapropriado dada a minha história, mas posso recomendar profissionais que se especializam nisso. Cura não significa que temos que ajudar todo mundo. Às vezes, a maior cura é estabelecer limites claros sobre onde termina nossa responsabilidade. Naquela noite, em seu quarto de hotel, Isadora encontrou-se refletindo sobre a jornada do último ano e meio, as coisas que havia perdido, segurança financeira por um tempo, o prestígio de um cargo corporativo, a ilusão de que trabalhar duro sempre seria suficiente, as coisas que havia ganhado, autoconhecimento profundo, relacionamentos autênticos, propósito genuíno, amor verdadeiro, a capacidade de se olhar no espelho e reconhecer a mulher que via. Seu telefone tocou. Era Tomás, que havia ficado em São Paulo por outro projeto. Como foi? Perguntou. Incrível, assustador. Poderoso, respondeu Isadora. Havia 500 pessoas ali, Tomás. 500 pessoas que agora têm informação para criar ambientes de trabalho mais humanos. Estou muito orgulhoso de você, disse ele, e ela podia ouvir o sorriso em sua voz. Sabe mais uma coisa? O quê? Te amo. Completamente, sem condições. Não pelo que você faz ou conquista, mas por quem você é quando não está provando nada a ninguém. As palavras a atingiram com uma força que a surpreendeu. Quanto caminho havia percorrido desde a mulher que acreditava que o amor tinha que ser ganho. Eu também te amo, respondeu sentindo a verdade disso ressoar em cada célula. E pela primeira vez na minha vida, acredito que mereço esse amor. Você sempre mereceu, disse Tomás suavemente. Só precisava acreditar você mesma. No dia seguinte, Isadora recebeu 17 solicitações de consultoria, 3 da América Latina, 5 de outras regiões do Brasil e 9 locais. Mais trabalho do que podiam lhe dar. Precisamos expandir, disse a Tomás naquela tarde por videochamada. Contratar consultores associados, criar um programa de certificação. Tem certeza? Perguntou Tomás. Isso significa menos controle direto, mais administração, menos trabalho direto com clientes. Isadora considerou cuidadosamente. 1 ano atrás teria dito sim imediatamente, impulsionada por ambição e a necessidade de provar seu valor. Agora. Quero fazer isso, disse finalmente, mas de forma sustentável, com limites claros sobre nossas horas, com cuidado de não replicar os mesmos padrões que estamos tentando mudar nos outros. Então vamos fazer direito, concordou Tomás. Que tal se eu volto amanhã e passamos o fim de semana inteiro sem falar de trabalho? Só nós, à praia, e lembrar por que estamos fazendo tudo isso. Parece perfeito, sorriu Isadora. O verdadeiro sucesso não se mede em conquistas acumuladas, mas na capacidade de viver de acordo com nossos valores enquanto perseguimos nossos sonhos. A expansão da consultoria foi deliberada e cuidadosa. Contrataram 3 consultores associados, todos com experiências pessoais de culturas tóxicas, que haviam transformado em missão. Criaram um código de ética estrito. Nunca prometeriam soluções rápidas. Nunca comprometeriam a verdade por contratos lucrativos. Sempre priorizariam o bem-estar dos funcionários sobre os lucros de curto prazo. E algo mais importante, praticaram o que pregavam. Horários flexíveis, salários transparentes,
decisões compartilhadas, permissão explícita para desconectar completamente fora do horário de trabalho. Somos o modelo, explicou Isadora na primeira reunião de equipe. Se não conseguimos criar um ambiente de trabalho saudável para nós mesmos, não temos nenhum direito de aconselhar outros sobre como fazer isso. 6 meses depois, uma matéria de capa na Você S.A. os apresentou como a consultoria que está transformando a cultura corporativa brasileira. A publicidade foi avassaladora. Isadora, sentada em seu escritório lendo a matéria, sentiu algo que nunca havia experimentado antes: orgulho sem condições. Não estou orgulhosa, mas não, isso é bom, mas preciso fazer mais. Apenas orgulho puro. Tomás entrou, trazendo 2 xícaras de chá. Viu a matéria? Perguntou. Vi. Isadora sorriu. É surreal. Você merece isso, disse ele beijando sua testa. Tudo isso você merece. Finalmente estou começando a acreditar, admitiu ela. E era verdade. O trabalho em terapia, o apoio de Tomás, o propósito encontrado em seu trabalho, tudo havia contribuído para reconstruir uma autoestima que não dependia de validação externa. Naquela noite, Tomás lhe pediu em casamento, não em um restaurante elegante ou em uma viagem exótica, mas em seu apartamento, de pijamas, depois de um jantar simples de estrogonofe. Sei que isso não é romântico segundo os padrões tradicionais, disse, ajoelhando-se com um anel simples de prata. Mas nossa história nunca foi tradicional, e quero passar o resto da minha vida construindo algo real com você. Não perfeito, mas real. Isadora chorou. Lágrimas felizes, libertadoras. Sim, respondeu. 1000 vezes sim. O amor verdadeiro não chega para nos salvar. Chega para caminhar ao nosso lado enquanto nos salvamos a nós mesmos. 18 meses depois de sua renúncia, Isadora e Tomás se casaram em uma cerimônia íntima em uma fazenda restaurada nos arredores de Campos do Jordão. O jardim cheirava a jasmim e lavanda, exatamente como ela sempre imaginou. Não foi um casamento grande. 60 pessoas, todas significativas. Sua mãe, Raquel, chorou durante toda a cerimônia. Dalva, sua antiga aliada corporativa, estava lá, um símbolo das conexões que sobrevivem além do trauma compartilhado. Marília e Fabiana também vieram, agora ambas em novos trabalhos, onde finalmente podiam florescer. Até Beatriz, a nova CEO de sua antiga empresa, compareceu, trazendo notícias de que a transformação continuava se aprofundando. A cultura que estão construindo lá é incrível, relatou Beatriz durante o coquetel. E tudo começou porque você se recusou a ficar calada. Valentim não foi convidado, não porque Isadora guardasse rancor, mas porque alguns capítulos pertencem ao passado, honrados, mas fechados. Durante a cerimônia, quando chegou o momento dos votos, Isadora falou não apenas para Tomás, mas para todos os presentes. Durante anos acreditei que meu valor estava no que podia produzir, em quão perfeita podia ser, enquanto podia aguentar sem me quebrar. Começou sua voz clara e forte. Passei por um fogo que ameaçou me consumir completamente, mas em vez de me destruir, me transformou. Olhou para Tomás, seus olhos verdes brilhando com lágrimas não derramadas. Você me mostrou que amor verdadeiro não é resgate, é testemunha. É sustentar o espaço enquanto alguém se salva a si mesmo. É celebrar não apenas as conquistas, mas os momentos de simples humanidade. Pegou sua mão. Prometo caminhar com você, não atrás nem na frente, mas ao seu lado. Prometo continuar crescendo, mesmo quando for desconfortável. Prometo te amar não só nos momentos fáceis, mas especialmente nos difíceis. Tomás respondeu com seus próprios votos, igualmente comoventes. Mas foi a troca simbólica que realmente capturou o significado do dia. Em vez de alianças tradicionais, trocaram pequenas pedras de rio que haviam encontrado juntos em sua primeira caminhada pela Serra da Cantareira, as mesmas montanhas onde Isadora costumava caminhar com sua avó. Essas pedras foram suavizadas pela água durante anos, explicou Tomás. Não quebradas por ela, mas polidas até revelar sua beleza natural. É assim que te vejo. Não apesar do que passou, mas mais linda por causa disso.
Cura não significa que a dor nunca existiu. Significa que transformamos a dor em sabedoria, a ferida em força, a escuridão em luz que pode guiar outros. A festa continuou até tarde, com música brasileira e risadas que flutuavam no ar de verão. Isadora dançou com sua mãe, com Tomás com suas amigas. Em um momento, olhando ao redor do jardim cheio de pessoas que genuinamente a amavam, sentiu-se tomada por gratidão. Não gratidão pelo que aconteceu, nunca estaria agradecida pelo abuso, mas gratidão por quem havia se tornado do outro lado disso. Pela capacidade de sentir alegria profunda depois de ter conhecido tristeza profunda. Pela habilidade de confiar depois de ter sido traída. Pela coragem de amar depois de ter sido ferida. Semanas depois, de volta em São Paulo, Isadora recebeu um e-mail inesperado. Era de uma jovem de 23 anos, chamada Clara. Prezada Isadora. Vi sua palestra no YouTube. Estou passando exatamente pelo que você descreve. Meu chefe me humilha constantemente. Questiona minha competência, me dá projetos impossíveis. Tenho medo de sair, medo de ficar, não sei o que fazer. Mas ver você, ouvir você, saber que sobreviveu e prosperou, me dá esperança. Você poderia me aconselhar? Obrigada por ser corajosa publicamente. Você nos dá permissão de sermos corajosas também. Clara. Isadora leu o e-mail 3 vezes, sentindo a responsabilidade e o privilégio disso. Agendou uma ligação com Clara sem custo, porque havia estado exatamente onde ela estava. Não posso te dizer o que fazer, disse durante sua conversa. Sua situação é única, suas circunstâncias são suas. Mas posso te dizer isso, seu valor não está em debate. Não importa quantas vezes alguém tente te convencer do contrário. Como você soube quando era hora de sair? Perguntou Clara. Quando o custo de ficar superou o custo de sair, respondeu Isadora honestamente. E quando entendi que estava lutando pela minha dignidade, não apenas pelo meu emprego. Guiou Clara pelos passos práticos, documentar tudo, buscar apoio, consultar um advogado trabalhista, explorar opções. Mas mais importante, ajudou-a a ver que tinha agência em sua própria história. Você, alguma vez parou de ter medo? Perguntou Clara. Não, admitiu Isadora. Ainda tenho dias onde me questiono. Onde a síndrome do impostor sussurra que tudo foi sorte. Mas agora tenho algo mais forte que o medo. Conhecimento da minha própria resistência. Atravessei o fogo e sobrevivi. E quando você olhar para trás para isso algum dia, também saberá isso sobre você mesma. Depois de desligar, Isadora sentou-se em silêncio por um momento processando. Sua jornada não havia terminado. Provavelmente nunca terminaria. Cura era um processo contínuo, não um destino. Mas havia algo profundamente satisfatório em saber que sua dor não foi em vão, que sua história estava ajudando outros a encontrar sua própria luz na escuridão. Tomás entrou em seu escritório, trazendo 2 xícaras de café passado na hora e pão de queijo. Tudo bem? Perguntou, notando a expressão contemplativa em seu rosto. Mais que bem, respondeu Isadora, pegando sua mão. Estava pensando em tudo o que aconteceu. Em quem eu era então e quem sou agora. E percebo que a luz nunca se apagou, disse suavemente. Mesmo nos momentos mais escuros, algo em mim continuava brilhando. Só precisava aprender a vê-la de novo. Tomás a beijou suave e profundo. Essa luz é a primeira coisa que vi em você, murmurou contra seus lábios. Mesmo quando você não conseguia vê-la. Naquela noite, escrevendo em seu diário, um hábito que sua terapeuta recomendou e que manteve, Isadora refletiu sobre o significado de verdadeira transformação. Não é voltar a quem éramos antes do trauma. É integrar cada experiência, cada dor, cada triunfo, em uma versão mais completa, mais compassiva, mais autêntica de nós mesmos. O abuso que sofri não me definiu. Minha resposta a ele, sim. Escolhi documentar em vez de calar. Escolhi sair em vez de ser destruída. Escolhi transformar a dor em propósito. Nem todos os dias são fáceis. Nem todas as feridas estão completamente curadas. Mas estou aqui. Estou viva. Estou amada.
Estou fazendo diferença. E isso, finalmente, é suficiente. Fechou o diário e olhou pela janela de seu apartamento. São Paulo se estendia diante dela, milhões de luzes piscando na escuridão. Cada uma representava uma vida, uma história, batalhas silenciosas e triunfos invisíveis. Em algum lugar lá fora, havia outra Isadora. Alguém passando por seu próprio inferno corporativo, questionando seu valor, perguntando-se se sobreviveria. Para essa pessoa, para todas essas pessoas, Isadora continuaria compartilhando sua história. Não porque fosse especial ou única, mas porque era humana. E nessa humanidade compartilhada, nesse testemunho de que a transformação era possível, havia esperança. Aconchegou-se junto a Tomás no sofá, sua cabeça descansando em seu ombro, sentindo a subida e descida constante de sua respiração. Isso era paz. Não a ausência de desafios, mas a presença de amor, propósito e autoconhecimento. Em que está pensando? Murmurou Tomás acariciando seu cabelo. Que o melhor final não é quando tudo é perfeito, respondeu Isadora. É quando você é forte o suficiente para lidar com o imperfeito. É quando pode se olhar no espelho e reconhecer não apenas suas feridas, mas sua beleza. É quando finalmente entende que sempre foi suficiente. Tomás a apertou mais perto. Você sempre foi suficiente, repetiu em voz baixa. Sempre foi. E pela primeira vez em sua vida, Isadora verdadeiramente acreditou. A luz que havia nela, aquela centelha que sobreviveu todo o abuso, toda a dúvida, todo o medo, não estava apenas intacta. Estava brilhando mais forte que nunca, iluminando não apenas seu próprio caminho, mas o caminho para outros que vinham atrás. Porque é isso que a luz verdadeira faz. Não fica só para si mesma. Irradia, compartilha, transforma a escuridão em possibilidade. E Isadora, finalmente, completamente, maravilhosamente, era livre.